Segundo ano, querido. Grande abraço para vocês todos aqui, professor Anderson Marques. Vamos para a videoaula da semana. Espero que vocês estejam bem, respirando ar puro, diferente disso que vocês estão vendo aqui, tá? Nessa aula, a gente vai tratar de mais dois fenômenos atmosféricos associados à poluição. Isso aqui é o centro de Anápolis, como vocês podem ver. Aqui as montanhas que estão em volta de Anápolis, né? Enfim, só que não. Vamos falar de ilha de calor e inversão térmica. Vamos aprofundar aí. Galera, eu estou sentindo falta de pergunta, de possíveis dúvidas de vocês no Class 1. Pode mandar lá, que eu, abrindo e olhando, eu respondo para vocês, tá? Geralmente no final de semana é quando eu abro para ver quem respondeu as coisas que eu pedi. E sempre que tem dúvida lá, eu mando feedback de volta. Percam tempo não, tá? Vamos aproveitar as oportunidades que o momento apresenta para a gente. Amém, irmão? Vamos lá então. Ilha de calor, todo meio urbano é um ambiente aquecido. Já começa por aí. O que é a ilha de calor? É um fenômeno climático que vai fazer com que haja aumento de temperatura em um ponto específico da cidade em relação a outro ponto específico. Aqui a gente está comparando a zona urbana com a zona rural, porque a zona urbana absorve e libera mais calor que a zona rural pelos elementos que existem na cidade. Asfalto, carro, concreto, enfim. Isso acontece especialmente nas grandes cidades, e aí geralmente o centro tem temperatura superior à área da periferia, consolidando o que a gente chama de ilha de calor. Essa aqui é uma linha de temperatura e vai falar mais ou menos assim, ó, enquanto na zona rural está 26 graus, no subúrbio está 28, no centro comercial está 29, no centro está 32. Aqui eu tenho uma ilha de calor. Beleza? Aí você vai perguntar assim, mas professor, o que é que causa a ilha de calor? Primeira coisa é desmatamento. Vocês sabem que as árvores, elas produzem mais oxigênio, captam mais gás carbônico, e o gás carbônico é um dos gases estufa, né? Aqueles que aumentam o efeito estufa e causam aquecimento global, já passa por aí. Outra coisa associada ao desmatamento é o fato de que a construção de cidades, essas construções requerem necessariamente a retirada de cobertura vegetal original. E aí, o desmatamento é acentuado por isso também. Prédios que atrapalham a circulação de ventos. Quando a cidade é muito grande e tem muito prédio, a circulação de vento é bloqueada por esses prédios ou atrapalhada, o que dificulta a circulação de gases poluentes. O fato é que isso também aumenta a temperatura onde esse vento não circula. Vocês já perceberam que nos dias mais quentes o tempo está meio parado? Você olha para as árvores e não vê as folhas balançando, etc. Por quê? Porque se ventar, bate aquele vento fresquinho e refresca, né? A ausência de áreas verdes, já associada ao desmatamento que eu falei agora há pouco. Impermeabilização do solo. Você vai pensar em asfalto e calçada em especial. Como asfalto e calçada absorvem muito calor, acaba que o lugar fica mais quente do que onde tem terra exposta, enfim, água, grama. Emissão de gases estufa, já falei para vocês também que os gases estufas acabam fazendo com que se acentue o chamado aquecimento global, ok? Meu povo, eu não vi isso aqui no livro de vocês e eu quis colocar isso aqui para poder enfatizar um pouco essa situação toda, que é a lógica chamada potencial de albedo. O que é albedo? Albedo é o coeficiente de reflexão e refletividade difusa, o poder de reflexão de uma superfície. É a razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela. Pessoal, não entendi nada. Vamos falar em português então? Tranquilo, galera. Português é o meu forte. Olha só. Aqui na Terra é o meu forte, só que não. Português eu sou bom, matemática que me derruba. Aí, olha só. Aqui na superfície da Terra existem muitos elementos antrópicos e naturais que são colocados. Então, água, grama, casa, asfalto, montanha, neve.
E cada um desses elementos possui uma capacidade diferenciada de absorver e liberar calor e refletir calor. Isso é o potencial de Albedo, essa relação entre a absorção e a reflexão. Por exemplo, onde tem neve, neve fresca, aquela branquinha, ali, galera, existe uma reflexão de 80 a 95% da radiação. Ou seja, a neve não segura calor. Aqui, em tese, vai ser mais frio. Onde tem bosques, a reflexão é de 10 a 20%. Terras de cultivo, 10 a 25%. E erva, deve ser grama, erva, deve ser de 25 a 30%. Onde tem asfalto, a reflexão é de 5 a 10%, ou seja, o asfalto absorve muito calor. Aqui vai ser mais quente do que na periferia, certo? Onde tem telhado escuro, a reflexão é de 8 a 18%. Telha escura absorve calor. Na minha casa eu fiz questão de colocar telha branca, porque reflete muito calor e colabora com a diminuição do aquecimento global. O meu carro é branco, para não absorver muito calor. Cor branca, tá aqui, ó, reflete muito calor. Certo? Aí tá lá, pavimento seco, tal, pedra, ladrilho, absorve 20 a 40%, tal. É isso, acho que vocês entenderam. Albedo é a capacidade que as coisas têm aqui na superfície de absorver e refletir calor. Você pensa no centro. Metal, lataria de carro, absorve muito calor? Então pensa numa cidade grande, onde tem milhares de carros estacionados o dia inteiro. Ali vai ser mais quente. Concreto. Concreto está mais ou menos nesse nível aqui, ó, de pedra, ladrilho, asfalto. Absorve muito calor. Nas cidades tem muito concreto, muito prédio, tal, muito asfalto, vai ser mais quente ali. Então, quando a gente fala em albedo, albedo é essa relação que existe entre a radiação absorvida e refletida. Quanto mais reflete, menos quente é. Quanto mais absorve, mais quente é. Ok? Quais as consequências da ida de calor? Inconvenientes à população em virtude de incômodos de calor que o calor excessivo provoca. As pessoas mais obesas, por exemplo, elas sofrem mais com calor, porque as dobrinhas ali elas ficam se juntando e aquilo ali que gera transpiração é muito ruim. Eu estou começando a perceber o efeito disso, né, com essa quarentena aí, só comendo e tal. Significativo incremento no consumo de energia elétrica. E aí, energia para refrigerar ambiente, para climatizar a residência, para refrigerar a água, enfim, indústria, comércio. Isso aqui, galera, ó, é prejuízo no bolso, né? Além de gasto energético maior. Aí, se eu pensar em países que não são o Brasil, que tem grande capacidade de hidroeletricidade, países que usam usinas termoelétricas, eu tenho que associar isso também ao aumento da poluição. Enfim, tudo isso aqui é problema. Exposição ao calor acentua a desidratação. Consequentemente, perde-se imunidade caso não se recomponha essa hidratação. E perda de imunidade é a porta aberta para a doença, né? Então, quem está exposto a mais calor do que o normal tem que estar tomando água sempre. Se você não tem condição de tomar essa água, você vai ficar com aquela sede, aquela coisa toda, seu corpo vai desidratar e, infelizmente, você vai estar sujeito a mais doenças, certo? Ilha de calor é isso. Vamos falar de inversão térmica. E aí, galera, tem um detalhe. E eu gosto de quê? Eu gosto do detalhe. Para a gente compreender a inversão térmica, a gente tem que compreender a situação térmica sem inversão. Situação térmica normal. E aí o fluxo normal é o seguinte. Durante o dia, o raio do Sol bate na superfície. A superfície aquece e reflete e libera parte dessa radiação. O ar quente durante o dia fica embaixo e o ar frio vai lá para cima, porque o ar quente está embaixo. Na medida que esse ar quente vai subindo, ele vai perdendo energia e vai esfriando. Isso chama efeito adiabático. Enfim, isso é o normal durante o dia. Durante a noite, o normal é que o ar frio, que é mais pesado, desça e o ar quente suba. Por quê? Porque não tem sol aquecendo aqui embaixo. Se não tem sol aquecendo aqui embaixo, aqui esfria mesmo. O ar frio vai ocupar o lugar dele e o ar quente em cima. Amanhecer o dia, volta à situação normal aqui, ó. Ar quente embaixo, ar frio em cima, na medida que o sol começa a
aquecer a superfície. Na inversão térmica, vai acontecer uma situação diferente. Em função da poluição que existe aqui, aí você vai olhar essa poluição aqui, o ar frio que é mais pesado que já está embaixo, eu vou ter uma mistura de ar frio com poluição. Vai amanhecer o dia. E por mais que o raio do sol bata aqui, ele não vai aquecer o suficiente para dispersar esse frio junto com a poluição desde cedo. Então vai ali, ó, 9, 10, 11 horas da manhã, o ar frio vai continuar embaixo. Mas o problema não é o ar frio estar embaixo, é a poluição junto com o ar frio continuar embaixo. Isso é uma inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, onde existe muita poluição, geralmente nos dias mais frios, onde há dificuldade de dispersão da poluição. Esse processo ocorre quando o ar frio, mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos denso, provocando alteração na temperatura. Para a gente discutir inversão térmica, a gente tem que pensar em smog. Ouviram falar em smog? Smog é essa névoa preta que fica ali até uma altitude mais próxima da superfície, segurando toda essa poluição. As pessoas que estão aqui embaixo estão respirando isso. Vai vendo. Quem vai para Goiânia de manhã, nos meses de junho e julho, consegue perceber claramente o smog lá. O fenômeno da inversão térmica é indicado pelos smogs. Smog é uma junção das palavras smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina. É tipo uma neblina com fumaça. Lembra que é ar frio que está aqui? Ele é proveniente da queima incompleta de combustíveis fósseis à base de petróleo. Os gases lançados pelos carburadores de carro não se acumulam somente no nível do solo. Eles tendem a subir porque é ar quente fica leve, certo? E aí subindo eles misturam com essa neblina e formam essa densa camada aí. Com certeza a paisagem fica prejudicada com a presença dessa fumaça, mas o pior é que não é só a questão de beleza. A mistura desses poluentes provoca doenças respiratórias. E esse é o grande problema associado à inversão térmica. Aí o Mateuzinho, tadinho, tá tendo que tomar aerosol, porque está sufocadinho, tá? Consequência da inversão térmica, e esse fenômeno é muito nocivo aos seres humanos, aos bichos também, né? Mas enfim, visto que a concentração de poluentes nas camadas próximas ao solo desenvolve doenças respiratórias, asma, bronquite, rinite. Para mim, rinite era com I, mas enfim, é rinite. Irritações na pele e nos olhos e intoxicações. Aí você pergunta assim, mas professor, como é que faz para acabar com isso? Meu pai tem asma, eu tenho bronquite alérgico, bronquite asmático, enfim. Bom, galera, a solução passa por políticas ambientais favoráveis e eficientes, aquelas que são feitas para funcionar mesmo. Fiscalização dessas indústrias que lançam poluentes para que coloquem catalisadores em suas chaminés. Diminuição das queimadas, lógico, para ter mais captação de gás estufa, que é o gás carbônico, para ter mais emissão de gás oxigênio, porque as queimadas geralmente queimam florestas, né? Então o desmatamento também tem que ser diminuído. Utilização de biocombustíveis, aqueles que vão emitir menos dióxido de carbono na atmosfera. E campanhas de conscientização. Gente, não solta fumaça no ar que você vai ter que respirar ela depois. Me parece meio idiota pensar que a gente tem que conscientizar para isso, né? Coisas que são tão óbvias. Bom, estou vendo gente aí brigando contra a quarentena que está tentando fazer com que as pessoas não se exponham a um vírus que é letal. Enfim, não duvido de mais nada. É isso, galera. Espero que tenham aprendido. Façam a atividade que eu estou mandando no Google Classroom. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá, que quando eu abrir para ver quem fez a atividade, eu vejo lá e mando a resposta, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem.